Amber! Claude! I grew another one! Ow! My queen! Você sabia que as pessoas de água no filme Elementos eram praticamente proibidas de entrarem no bairro de fogo? E isso acontece por dois motivos principalmente. O primeiro é porque lá só vivem pessoas de fogo. Então é um ambiente muito quente e as pessoas de água podem simplesmente evaporar com o calor do bairro, principalmente se estiverem rodeados de várias pessoas de fogo. Mas também existe um segundo motivo. Existe uma rixa entre pessoas de fogo e pessoas de água, já que, como o filme mostra, eles são elementos totalmente opostos, porque da mesma forma que o fogo evapora a água também pode apagar as chamas. E a gente vê isso no metrô, quando um rapaz deixa cair intencionalmente em fagulha um pouco de água por pura maldade, o que só faz deixar o Brasa cada vez mais irritado. Outro momento em que isso fica ainda mais claro é quando Faísca, ainda pequena, expulsa da loja dois garotos de água baderneiros que estavam na conveniência da sua família, o que deixa Brasa muito orgulhosa, já que ele gosta do fato da sua filha também sentir o mesmo que ele pelas pessoas de outros elementos, pelo menos até conhecer o Gota, porque depois disso a raiva dela deu lugar à paixão. Inclusive, o próprio Gota só vai até o bairro de fogo por acidente, como ele mesmo diz, já que ele não devia estar lá. Essa é a primeira das 10 regras que as pessoas da Cidade Elemento precisavam seguir que a gente vai te mostrar agora. Então pega a pipoca e arruma a postura, que tá começando mais um Team Vídeos. Se você parar para perceber, vai notar que dentro da Cidade Elemento existe uma distinção entre as formas como os elementos se locomovem na cidade. Isso porque existem calçadas convencionais, que são mais usadas por pessoas de terra e de fogo, ao mesmo tempo que existe uma espécie de rio com barcos em algumas partes da cidade, que servem para que as pessoas de água se movam com mais velocidade. E não só isso, elas também têm a opção de andar em tobogãs de água, que sinceramente parecem muito divertidos. Já imaginou? É como se você tivesse em um parque aquático o tempo todo. Deve ser bem legal. E as pessoas de ar, é claro, simplesmente flutuam, não precisando congestionar calçadas, por exemplo. Ou também podem usar uma espécie de dirigível para se moverem, o que é bem legal. Claro que essa é uma regra que ajuda a manter o fluxo da cidade em ordem, mas não é uma proibição, já que a gente vê que tanto pessoas de água como de ar podem caminhar tranquilamente em calçadas. Eu acho que essas outras alternativas são mais usadas em horários de pico mesmo. Caso você não saiba ou não recorde, a flor de Vivistéria é uma flor fictícia que existe no mundo de elementos que pode se desenvolver em qualquer habitat, seja ele na água, fogo, terra ou ar. Literalmente, ela é uma flor de tudo, como seu próprio cartaz anuncia. Exatamente por esse motivo, não faz o menor sentido que exista uma regra que diz que pessoas de fogo não poderiam entrar no Jardim Central, onde existe uma exposição dessas belas flores, sendo que a única coisa que realmente justifica a Brasa e Faísca serem barrados por um guarda na entrada do local é a mais pura e simples discriminação. Se realmente existe um receio de ter um incêndio, poderia ser desenvolvida uma tecnologia que permitisse o acesso também das pessoas de fogo no local, mas o que ainda não foi feito provavelmente por falta de interesse, o que é uma pena na verdade, e que só ajuda a reforçar outra regra, que é a de que elementos diferentes não se misturam. Mesmo que todos os elementos consigam viver em harmonia, existe uma regra essencial para que a cidade se mantenha em ordem: eles não podem se misturar. Pelo menos é isso que Faísca e sua mãe dizem algumas vezes no filme, quando ela dá um fora no galante Turrão, ou quando ela fala isso algumas vezes pro Gota, ou quando a Fagulha fala isso pro casal e tenta convencê-los a pararem de se encontrar, o que não dá certo, já que Gota usa a inteligência para provar que eles podem se misturar sim. E por causa da insistência dele, as coisas começam a mudar quando Faísca começa a perceber que Gota faz bem para ela. E muito bem, por sinal. O que acaba por demonstrar que, na verdade, elementos se misturam sim. Gota e Faísca, Gale e Fern, e Turrão e a Garotinha de Fogo
são só alguns exemplos de que essa regra nunca deveria ter sido criada. Airball definitivamente é o esporte mais popular de toda a cidade Elemento e é capaz de atrair multidões para assistir uma partida entre dois grandes times. Mas apesar de ser tão amado por muitas pessoas, a verdade é que para participar de algum time você necessariamente precisa ser uma pessoa de ar. E o motivo para isso, na verdade, é bem simples. É impossível jogar as partidas sem poder flutuar. Aí você pode pensar que as pessoas de fogo podem fazer balões voarem como a Faísca fez, correto? Mas também é necessário se mover com velocidade para manter a dinâmica do jogo, como o Lutz faz. Então, por mais que todos gostem de assistir, realmente esse não é um esporte para todos praticarem. Já que falamos de Airball, temos que falar sobre outra regra implícita que impede pessoas de fogo de irem ao estádio. Na verdade, essa regra, como a gente comentou, não é aberta, mas existe. Quando Faísca chega ao estádio, a gente pode ver que ela tá praticamente só no estádio quando se refere a pessoas de fogo. Inclusive, se nessa cena você vê alguma outra pessoa de fogo no estádio, comenta aqui embaixo #vi e fala mais ou menos a cena pra gente procurar depois. Mas se você não ver, comenta #não vi para eu ver se eu fui o único que não viu nada. Em todo caso, pessoas de fogo não vão para os estádios principalmente porque a alta temperatura deles poderiam evaporar os seres de água, ou ainda queimar os seres de terra, como vemos acontecendo quando Faísca passa por pessoas de água no estádio que parecem ser a maioria. Se as pessoas de fogo curtirem Airball, realmente eles devem estar assistindo pela televisão, porque no estádio eles não estão. No início do filme, vemos em um grande mosaico como se deu o surgimento da cidade Elemento, com a chegada das pessoas de água primeiro, como os pioneiros da grande cidade. Em seguida, chegaram as pessoas de terra em barcos de madeira, e por fim as pessoas de ar, que vieram pelos céus. E isso parece ter acontecido há muito tempo atrás. Então, quando as pessoas de fogo começaram a chegar na cidade Elemento, praticamente nada lá era feito para que eles usassem. Por esse motivo, muitas das casas são feitas de madeira, como a gente pode perceber quando o Fagulha aperta a campainha de uma casa e ela simplesmente começa a pegar fogo. Os seres do elemento fogo não podem tocar em superfície de madeira por motivos óbvios: pegar fogo. Por exemplo, quando o Fagulha toca a campainha de uma casa, ela começa a pegar fogo, mas logo a própria Fagulha percebe e apaga soprando. Então, por esse motivo, as pessoas de fogo recém-chegadas tiveram muita dificuldade para encontrar um lar, como a gente vê ser o caso dos pais da Faísca. Afinal, eles poderiam facilmente causar incêndios em qualquer lugar que não fosse de porcelana ou de metal. Inclusive, se você olhar bem, as pessoas de fogo têm consciência disso, já que Brasa e Fagulha chegaram de barco na cidade Elemento, mas era um barco feito de metal, ou seja, realmente é uma regra aceita por todos na cidade. Mas mesmo assim, ela não justifica a próxima regra, que diz que elementos devem usar suas próprias vestimentas. Isso fica claro em vários momentos do filme, já que cada pessoa precisa usar uma roupa de acordo com o seu elemento. Um deles é quando Gota tenta colocar chapéu do seu time em Faísca, e ele simplesmente evapora em menos de um segundo. Check out who found the gift shop! Please take all that off. But I got you a hat. Por esse motivo, pessoas de fogo usam roupas normalmente feitas de metal, que mantêm a forma mesmo sob altas temperaturas. Já pessoas de água e terra precisam usar roupas impermeáveis, já que sempre estão precisando ter contato com a água, quando não são a própria água. Já as pessoas ar provavelmente devem usar algum tecido extremamente leve, já que precisam flutuar. Então, cada elemento deve ter seu tipo de vestimenta pelo seu próprio bem. Mais uma vez, vemos que Faísca é a única pessoa de fogo no cinema. Isso se deve ao fato das chamas dos seres fogos clarearem tanto o espaço que acabam atrapalhando os outros de assistirem o filme. E como você com certeza sabe, uma das principais características do cinema é o escuro, porque ele melhora a experiência do filme. Dessa vez, assim como no estádio, não existe uma lei que proíbe isso, tanto que Faísca assiste ao filme com o Gota, mas a forma como as pessoas olham para ela é como se fosse simplesmente um absurdo ela estar naquele local, como se ela não tivesse o direito de estragar a sua experiência. Se você parar para notar, vai perceber que nesse momento a moça de água que está atrás da Faísca
fica tão chateada que acaba esmagando com a mão a pipoca que estava segurando. O que só reforça o que a gente acabou de falar, que realmente existe essa regra entre as pessoas da cidade Elemento. E não só ela. Outra regra é que as pessoas de fogo não pegam metrô. Assim como em estádios e cinemas, fica na cara que pessoas de fogo não são bem-vindas em metrôs. Tanto que Faísca, sempre ela mais uma vez, é a representante solitária das pessoas de fogo nesse meio de transporte. Só que nesse caso existem dois motivos. O primeiro é o fato de as pessoas se sentirem inseguras com pessoas de fogo lá dentro, como Faísca deixa muito claro logo no início do filme. Mas o outro motivo é porque para elas também chega a ser um pouco perigosa, porque os trens se transportam em cima da água e a gente não pode esquecer que respingos de água podem machucar pessoas de fogo. Por esse motivo, com o passar do tempo, elas sempre evitaram pegar metrô, o que só começou a mudar mais recentemente, já que depois que Faísca e Gota quebraram alguns paradigmas, a gente pode ver que até mesmo Brás e Fagulha pegaram o metrô novamente depois da má experiência que tiveram no passado, como a gente pode ver nas cenas finais do filme. Essas foram as 10 regras estritas que as pessoas da cidade Elemento seguem. Falar de elementos é sempre muito divertido e legal. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai curtir esses dois que a gente separou para você continuar curtindo. Dá uma conferida neles e boa diversão!